Voltamos com o programa Gestão em Foco. Encerramos o bloco anterior falando das possibilidades de articulação dos nossos municípios para tomarem ações, para buscarem soluções em comum. E, professor, falávamos, até nós estávamos aqui conversando no nosso intervalo, sobre de quem deve partir a iniciativa quando parece que vivemos um momento em que estão todos os municípios estagnados, apenas talvez discutindo algumas ações em comum, mas sem buscar efetivamente essas soluções. O que deve ser feito? Muitas vezes são os próprios cidadãos que se articulam em associações, né? E eles buscam até fomentar que o Ministério Público tome alguma ação. E isso é uma das formas que pode ocorrer. No caso, por exemplo, dos aterros sanitários. Como é que eles foram implementados em Santa Catarina, né? Então, até 2001, só 37% dos municípios estavam regularizados, não jogavam lixo a céu aberto. O que aconteceu? A sociedade começou a se articular e a instigar o Ministério Público para que ele tomasse uma ação, para que ele fizesse uma ação nesse sentido. Então o Ministério Público fez. E o que ele deu um prazo para que os municípios se adequassem. Em 2004, a gente já tinha um percentual de cerca de 90% dos municípios já haviam se adequado. E um dos caminhos que os municípios poderiam tomar, ou eles faziam um consórcio intermunicipal, ou eles buscavam a iniciativa privada e buscar uma empresa que iria dar uma destinação adequada para o lixo. Então, tem vários exemplos de municípios que fizeram consórcios intermunicipais. O que seria isso? São municípios que têm um problema comum, no caso o lixo a céu aberto, e eles sozinhos, eles não iriam dar conta, porque não têm recursos financeiros suficientes para fazer um aterro sanitário. Então o que eles fazem? Eles se unem, né? Então temos o exemplo no caso de 4 municípios que podem se unir, um deles pode entrar com o terreno, o outro pode entrar com os equipamentos para fazer a terraplanagem, o outro pode entrar com recursos financeiros para comprar a manta, que vai impermeabilizar o solo, o outro pode entrar com capacitação das pessoas que vão fazer a separação do lixo, pode se formar uma cooperativa para reciclagem do lixo. E então tem várias ações que podem ser tomadas e o benefício pode ser de todos. E esse é um exemplo que vamos agora transpor ele para outras áreas, né? Outros problemas podem seguir a linha dos consórcios intermunicipais, das parcerias público-privadas, quando se vai com empresas. Então, existem caminhos, alternativas que precisam ser provocadas? Precisam ser provocadas. A gente está usando essa expressão, né, professor? Porque... Provocadas e, em muitos casos, oportunizadas. Sim. Né? Certamente já foi tema de outros programas aqui, né? Nós trabalhamos no curso com o conceito de coprodução, né? Ou seja, tem muitas soluções de problemas que a própria sociedade pode ela assumir, né, o papel de executar e tentar resolver, né? Então, nesse sentido, um papel importante do poder público é oportunizar isso, é criar legislações, é criar mecanismos que facilitem, que transfiram inclusive os meios para que a comunidade possa resolver o seu problema por si só, né? Existem outros exemplos, e aí também o poder público ele pode oportunizar, que é de propiciar que a sociedade se articule, se organize para resolver problemas que não são funções do poder público resolver, né? Por exemplo, organizar a questão da mão de obra num determinado bairro, criar uma cooperativa de trabalho, não é função do poder público criar emprego, mas ele pode oportunizar, ele pode dar condições para que, por exemplo, as pessoas que trabalham com mão de obra, com carpinteiro, marceneiro, um pedreiro, num determinado bairro, se organize, se articule para se capacitar, para adquirir meios para exercer sua profissão e executar o seu trabalho no próprio bairro, né? Em outros países isso é coisa corrente. No Brasil a gente já tem diversas iniciativas acontecendo. Na área do meio ambiente, né? Existem aqueles municípios, e nós temos na Grande Florianópolis municípios que têm esse papel, né? São municípios que têm um potencial ambiental extremamente grande, né? E que muitas vezes ficam com o ônus desse potencial. Te dou um exemplo.
O município de Santo Amaro da Imperatriz, o município de Anitápolis, de São Bonifácio, eles têm um papel estratégico para a região em função de fornecimento de água. Sim. Né? Mas eles pagam por isso. Porque a partir do momento que tu tem isso, né, tu tem que preservar as áreas que poderiam estar sendo produzidas, utilizadas para a agricultura, tem que ser preservadas em função da manutenção da qualidade da quantidade da água. O senhor acredita que esse ônus, até vamos pegar esse exemplo, que é um exemplo riquíssimo e é fundamental de discutir isso, o abastecimento, né? Esse ônus ainda, ele também é causado pela falta de ativarmos e essa concepção de região metropolitana estarem ativa? Está apenas uma lei lá parada esperando que o governo efetive? Esse ônus passa por isso? É importante a gente ressaltar dois aspectos. Primeiro, a região metropolitana, o que ela é? É uma articulação, não é um ente, né? É uma articulação entre os municípios que, a priori, deveria trazer benefícios para todos eles, um nível de desenvolvimento igual para todos os municípios. Por exemplo, apoiando, vamos supor, essa região que o professor citou como exemplo. No caso da água, né? Nós, Florianópolis, Palhoça, Biguaçu, São José recebem a água que vem de Santo Amaro da Imperatriz. Como ele mencionou, Santo Amaro da Imperatriz não recebe um valor monetário por essa água, inclusive tem o ônus de ter que preservar. Mas o que acontece em outros, já acontece em São Paulo, acontece no Rio de Janeiro, mas principalmente em São Paulo. Existem comitês de bacias hidrográficas, e a partir da existência desses comitês de bacia hidrográfica, a Agência Nacional das Águas, desde 97, ela estabelece que é possível fazer uma cobrança pelo uso da água. Então, se a água é retirada de um determinado manancial, quem as recebe deveria pagar por isso. Né? Então, no caso, a empresa, que no caso nossa seria a Casan, que retira a água do manancial, deveria pagar por essa água retirada, sem repassar isso necessariamente para os consumidores. Sim. Né? Pagando por essa água, a Santo Amaro da Imperatriz seria beneficiado. Né? Ele teria que investir na preservação dos mananciais. Né? E seria, de certa forma, compensado por ele não poder fazer o corte das árvores, né? Ou fazer empreendimentos naquela área onde existem os mananciais. Parece que a discussão da região metropolitana, com essa expansão que a professora traz, ela parece que está meio que deixada de lado com a ativação das secretarias regionais. Parece que não há um movimento tanto da sociedade civil quanto das lideranças políticas. Porque assim, como que hoje em Santa Catarina nós temos 9 regiões metropolitanas. Como que elas foram instituídas? Uma crítica que se pode fazer é que elas não foram instituídas levando em consideração alguns fatores como os limites dos municípios ou a área de influência daqueles municípios. Muitas delas foram estabelecidas em função de critérios mais políticos ou algum interesse. Então, é importante lembrar que a região metropolitana ela tem essa característica que deveria ser uma região, uma metrópole que tem influência sobre as demais, mas que deveria buscar o crescimento equilibrado de todos os municípios que fazem parte dela. Hoje, se a gente for pensar na região metropolitana de Florianópolis, a gente vai ver que tem municípios que têm um crescimento negativo ou municípios que têm um crescimento em nível zero, né, que estão tendo um esvaziamento populacional, né, o esvaziamento do PIB. Então, o que está acontecendo com esses municípios? São municípios que são potenciais fontes de imigrantes, que vão vir para as cidades polo, que eles imaginam que tem mais condições, e vão trazer problemas. Né? Então, é importante que se pense em políticas regionais para que não ocorra esse esvaziamento desses municípios, essa diminuição do PIB, diminuição da população, diminuição da força de trabalho. Né? Porque a região metropolitana ela nos seria uma porta para essas ações que falávamos no bloco anterior dos consórcios, de todo esse incentivo de buscas e recursos, até mesmo recursos do governo federal que viriam via consórcios, região metropolitana? Eu particularmente acho que no Brasil a gente tem um vazio em termos administrativos. Né? Nós temos basicamente 3 entes federativos. Não, basicamente temos 3 entes federativos, né? O município, o Estado e a União. Né? Entre o município e o Estado, né, a gente tem um vazio, e o vazio ele se consolida exatamente nessa discussão que nós temos aqui. Nós não temos quem gerencie, quem administre aquilo que é comum.
Né? Nós não temos isso, não temos esse ente. A região metropolitana talvez seja aquilo que mais se aproxima disso, de uma maneira ainda muito frágil. Né? A gente pega um país como a França, como a Alemanha, esse ente ele foi instituído nas últimas décadas. Né? Na França, por exemplo, ele tem a região como um ente do esquema da federação, né? Com poder, com mandato, ela tem determinados temas que é ela que governa, né? Coisas que nós não temos aqui. Então nós sempre vamos ficar com essa fragilidade, né? Que se constitui uma região metropolitana, ela tem um determinado poder, ela contribui, ela avança num determinado Mas o papel sentido, dela ainda está... Mas ainda é muito frágil. Ela ainda vai estar subordinada aos interesses dos municípios. Porque, na verdade, a região metropolitana é uma zona de serviços comuns. Ela não é um ente, né? Mas ela, se ela estiver estruturada, ela pode ser gerida por um conselho, né? Formado por representantes do poder público, dos municípios que fazem parte dela, também do governo do estado, né? E até mesmo cidadãos. E com essa gestão, buscar o crescimento de todas as cidades que dela fazem parte. Ou seja, parece que foi o que tentou se criar, que estou supondo, sem chegar a um conceito do governo com as secretarias regionais, que teria os conselhos de discussão nas secretarias regionais, mas também que parece que não estão conseguindo engrenar essa... É porque tem que pensar em termos de descentralização e desconcentração, não é? Que é uma grande discussão, né? Tem diferenças entre os conceitos, né? Porque se você pensar em descentralização, você vai dar poderes, você vai transferir a sede administrativa, no caso, né? Você vai ouvir os cidadãos daquela região e eles vão discutir numa SDR, né? Numa secretaria, e eles vão ter autonomia e recursos financeiros que eles vão gerir e eles vão decidir onde que eles querem investir aqueles recursos. Agora, quando tem só a desconcentração, você também tem uma determinada região, só que você não dá autonomia para ela, você não dá poder de decisão, você não dá recursos financeiros para que possam ser discutidos. Onde que eu vou aplicar esse recurso nesses municípios que fazem parte da minha região? Qual a minha necessidade, né? Qual a minha necessidade? A importância, é muito importante esse primeiro passo que foi dado em Santa Catarina de se descentralizar. Né? Mas na verdade não ocorreu exatamente. Agora é desconcentrar o poder. Desconcentrou, né? Na verdade não houve uma efetiva descentralização. Mas é um primeiro passo. Esses conselhos de desenvolvimento regional, eles seriam para as pessoas discutirem os projetos, os programas a serem implementados na sua região, e eles deveriam ter autonomia financeira para decidir quais desses projetos e programas seriam implementados, como. Não é? Vamos fazer um breve intervalo, voltamos para o nosso quarto e último bloco, hoje discutindo gestão territorial e desenvolvimento municipal. Espero que nós estamos levando até você alguns conceitos, algumas ações necessárias para pensarmos coletivamente e encontrarmos soluções juntos. Afinal, aqui hoje nós estamos numa região conurbada, os nossos problemas são comuns, os nossos dilemas são comuns e precisamos agir coletivamente. Voltamos em instantes.